Guga, fala aí, se apresenta aí pro pessoal, né? Eu sei que tem muita gente que vem aí do seu Instagram, mas tem um pessoal aqui que vem do meu Instagram. Fala um pouquinho aí de você e essas coisas de futuro que você fala bastante no seu podcast, que eu ouço bastante também. Então, acho que é legal as pessoas saberem. Ah, legal, porque é essa a ideia, né? Sabe, a gente o mundo está mudando tão rápido, né? E às vezes a gente não percebe isso. Então, até a própria ideia de fazer o podcast, ou as empresas que eu invisto, né? O trabalho que eu venho fazendo, está sempre voltado para isso, né? A gente voltado para o futuro. Em outras palavras, pô, a gente tem que construir aquilo, né, que está por vir, não aquilo que foi do passado, né? Não adianta a gente construir alguma coisa pô, a gente demora lá 6 meses, às vezes, fazendo algum negócio, e, pô, quando ele fica pronto, ele não serve mais. Aí não adianta, né? Não funciona. Então, eu venho fazendo isso, faço isso com grandes empresas, né? Então, estou no conselho de algumas empresas grandes, né? Então, estou no conselho de administração do Banco Original, no conselho de administração da TOTUS, e agora, né, no conselho de administração também do Grupo Soma, né, que a mulherada gosta bastante aí, que são dono das lojas como a Farm, a Animale, né? Então ajuda eles justamente nessa transformação digital e como que eles podem levar a moda aí, né, para o mundo digital como um todo. E também faço investimentos, né? Investimentos em empresas, né, disruptivas que podem aí, né, trazer coisas novas para a gente. Então, eu gosto muito de educação, então tenho investimentos na área de inteligência artificial, então empresas de educação e inteligência artificial, blockchain, né? Então tem um fundo que faz muito, né, esse tipo de investimento. E Legal. nessa parte de educação é isso, né? O podcast, eu acho que comecei bem despretensioso, ainda é, né? Um bate-papo que nem a gente está fazendo agora. Então a gente Uhum. começa, eu pego e falo, puta, eu vou discutir sobre um assunto. Eu vou lá e blá, 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 falo sobre aquele assunto, né? Sem Uhum. roteiro, sem nada. Então fica um papo legal. Então por isso é gostoso a gente conversar sobre isso sempre. Ô, Guga, e onde que você se alimenta com essas novas ideias, com essas tendências e coisas que estão acontecendo? Porque você traz muita coisa que realmente já estão acontecendo, mas que a grande massa das pessoas não tem noção do que está acontecendo. Então, de onde você tira essas coisas que você traz que o pessoal fica de boca aberta aí? Na verdade, tem duas coisas, né? Primeiro que eu trabalho com isso há muito tempo, né? Então, é natural que, como você trabalha com inovação, né, com tecnologia, você acaba já seguindo, né, e acompanhando não só fontes, mas você acaba pondo a mão na massa. Então, muitas das coisas que eu falo, na verdade, eu pratiquei. Né? Então, quando você pratica e aquilo depois lá na frente vira uma teoria. Então, é legal ver, por exemplo, Lean Startup, Squads, essas coisas que a gente vê hoje em dia, são coisas que lá atrás a gente fazia, só que tinha outro nome. Né? Uhum. Então, era uma necessidade do que tinha. Então, esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é que, assim, o conteúdo de inovação, infelizmente, ele está em inglês. Tá? Então, Uhum. as grandes fontes do conteúdo de inovação você encontra em inglês, ela não está em português. Então, quando Uhum. você busca esse tipo de conteúdo em português, você encontra muito pouca coisa. E aí é difícil mesmo. Você fala, poxa, não é possível, pô, o que esse cara está falando? Eu nunca vi em lugar nenhum. Mas se você Uhum. realmente não pesquisa nas fontes em inglês, fica mais difícil. E aí eu sigo, obviamente, uma série de fontes, autores, etc., né, e passo a trazer esse conteúdo. Mas o que fica mais legal é porque eu não pego um conteúdo pronto. Na Uhum. verdade, eu tento sempre, né, criar um conteúdo. Quer dizer, eu pego pedacinhos de conteúdo e compilo e falo, caramba, pera aqui tem um negócio novo que pode dar certo. Aqui tem um outro negócio. Então, eu tento trazer, né, com o que os autores vão falando, eu tento criar coisas novas em cima disso. Às vezes a Uhum. gente acerta, às vezes a gente erra, mas é um instrumento de pensamento bem legal. Legal. Ô, Guga, e vamos falar então de futuro dos trabalhos, né? Qual é o futuro dos trabalhos na sua visão hoje? Depois eu vou falar um pouco do que eu tenho visto também, né? Eu acabo criando também novos tipos de trabalho para o pessoal aí, principalmente com gerenciamento de rede social. Fala um pouco o que que você está vendo como grandes tendências agora nessa era pós-pandemia e depois, e realmente pós-pandemia e do que já estava acontecendo, porque já estava acontecendo, acelerou, né, o processo. Tá, sem dúvida. Eu acho que assim, tem uma mudança muito grande que já vinha acontecendo, mas agora ela acaba se tornando um pouco mais forte. Que o nosso trabalho estava baseado em horas.
Então, eu trabalho 8 horas por dia. Tanto é que existe uma lei que diz que você tem que trabalhar X horas por dia e tem, né, tudo organizadinho na tabelinha, você tem que seguir aquilo, você ganha o teu salário e ali funciona desse jeito. Tá? Isso funcionava muito bem na época da indústria, né, onde você tinha que fazer um trabalho repetitivo, onde você ia na indústria apertar um parafuso e você passava literalmente 8 horas apertando um parafuso. Né? Então você tinha que ter uma tabelinha, um horário para entrar, um horário para sair. Né? Só que o mundo mudou. O mundo mudou bastante. Né? Então você não entra mais para trabalhar, para ficar apertando o parafuso. Então agora o trabalho está onde? Está na capacidade de resolver problemas que você tem. Então, muitas pessoas perguntam a mim e falam, poxa, mas eu faço tudo direitinho, eu chego sempre no horário, eu faço tudo que o meu chefe me pede, meu job description, eu cumpro tudo que me falaram direitinho, poxa vida, eu não ganho mais, né? Não, parece que eu não caminho na vida, né? Daí é sempre aquela história, né? Eu falo, tá, mas que problemas você resolveu? Né? Então, você vai ganhar proporcionalmente a dificuldade dos problemas que você consegue resolver. Então, se você vem e resolve um problema muito difícil, é natural que essas pessoas vão te procurar para resolver esse problema. Então, isso é tão fato isso, que eu estava no Vale do Silício no começo do ano, né, e eu acho super engraçado. Porque eu chego lá no Google, andando lá no campus do Google, né? Você fala, poxa, o Google dominando o mundo, né? Tá todo mundo trabalhando que nem os malucos. Pô, daqui você não acha ninguém, cara. Você entra lá no campo, não tem ninguém. Tem uns caras ali na cafeteria, tem uns caras lá jogando vôlei, né? Tem uns caras trabalhando que nem os malucos com fone de ouvido, tem uns caras caminhando. Mas, o que eles estão fazendo? Cara, eles estão resolvendo problemas. Se ele está resolvendo o problema na casa dele, jogando vôlei, né? Resolvendo um algoritmo, não importa. Né, ele tem que resolver um problema. Então, a gente tem que entender isso. Nós agora nós mudamos. Não é mais o trabalho braçal, o tempo que a gente passa, e sim como a gente resolve problemas. E aí, resolver problemas é mais difícil. Exige que a gente seja mais multidisciplinar, exige que a gente esteja se atualizando toda hora, exige uma série de coisas. E aí, quando vem o Covid, né, e você começa a trabalhar de casa, isso fica mais latente. Porque aquela pessoa que acostumava, chegava sempre na hora, estava lá do lado do chefe, sempre atencioso, você acaba tendo a impressão, né, que aquela pessoa estava lá trabalhando muito. Quando cada um vai para sua casa, o que acontece? Né, de repente, né, você vê que a empresa está funcionando sem metade das pessoas. Né? Então, fala, putz, acaba aparecendo quem? Aquele que está resolvendo os problemas constantemente, mantendo a empresa em pé. Né? Por isso, né, que você vê uma XP, por exemplo, virando e falando, olha, eu não preciso mais do meu escritório aqui. Já que eu vou ter um escritório, vou fazer o melhor escritório que existe, no lugar mais gostoso que existe, né? E já vou criar o que seria um escritório de verdade, que seria um escritório para que as pessoas se reunissem para resolver problemas, né? E não para responder e-mails. Ô, Guga, deixa eu te falar uma coisa. Até ouvi, eu não sei se foi você que falou ou foi uma outra pessoa, porque eu ouço seu podcast bastante, mas falaram assim, que acaba a figura daquele cara que era o puxa-saco, às vezes, na empresa, que estava lá em todos os lugares, todas as reuniões, mas que ele não produzia tanto, né? Então, cada vez mais as pessoas estão pagando para quem resolve, independente do tempo do processo ali, né? Que vai ser utilizado para resolver aquele problema. Então, acho que acaba que muda essa cultura empresarial também, né? Muda por completo. E olha que interessante, né? Significa o seguinte, que se você tem que resolver um problema, para você resolver esse problema, você tem que fazer o quê? Você tem que estudar mais. Então, o estudar faz parte do seu dia a dia. Você tem que conversar com pessoas, né? Mentores, você precisa ter outros mentores, conversar com pessoas fora, você precisa meditar, você precisa, às vezes, fazer uma caminhada. Então, pensa, esse ambiente de criação, ele é completamente diferente do ambiente que a gente está acostumado, que é um cubículo. Né? Então, por exemplo, você pode passar uma semana, né, num ambiente de criação para resolver um problema, que às vezes você está pescando, né? Ou às vezes você está realmente codificando alguma coisa num computador, né, enfurnada mesmo em algum lugar, né, para trabalhar aquilo. Então, você vê que isso muda por completo o que a gente entende como trabalho e o que a gente entende como ambiente de trabalho. Tá? E fica muito mais gostoso, de certa forma, porque significa que você pode conciliar essas coisas. Qual que é o lado mais difícil? Você vai fazer isso, a primeira caminhada que você der hoje, o que vai acontecer?
você vai ficar morrendo de medo. Né? Você vai falar, ai meu Deus, eu estou caminhando, então meu chefe vai brigar comigo, ai meu Deus, eu não estou produzindo, eu vou começar a ficar depressiva, aí agora, vamos mandar embora. Então a gente tem que se conter agora com o quê? Com o nosso psicológico. Ter aquele momento de transição, quando você precisa ter a segurança do trabalho que você faz, entender realmente o que você faz, né? Entender que estudar faz parte do que você faz, mas a partir do momento que você começa a entregar, que as pessoas começam a falar, opa, que legal, Ana, pô, adorei o que você fez, caramba, faz mais para mim. De repente, tua agenda começa a lotar, você fala, poxa vida, pô, eu estou caminhando, estou meditando, estou aqui com o meu cachorro, né? Eu estou com o meu namorado, está tudo funcionando e as pessoas estão me chamando. Olha que delícia, né? Exatamente. Então, é isso. E exatamente foi isso que eu fiz, né? Eu acabei mudando para a zona rural e eu Olha aí, estou trabalhando num lugar que é muito bem rural mesmo. E é isso, você vê que você acaba produzindo mais quando você tem qualidade de vida. E uma coisa que interessante que aconteceu, que eu precisei criar um evento com toda a experiência do presencial, mas de forma online, para as pessoas, para ensinar as pessoas a criar um produto digital. E aí, através de combinar mesmo conhecimentos, né, a gente acabou criando algo. Não sei se você conhece o Discord, que é um aplicativo de games. Não sei se você sim, conhece. conheço. Então, a gente faz um ambiente no Discord que dá para Olha criar que legal, grupos, junta todo mundo. junta todo mundo, tem uma experiência de videoconferência, porque a gente coloca as pessoas em times e lá elas trabalham em grupo para criar o produto e faz uma competição. Então, eu acho que é bem isso, né? Combinar, e é o que você falou, estudar, pegar de várias fontes, né? Tanto que esse aplicativo ele é de games e aí a gente usou para isso, mas é beber de várias fontes e combinar essas coisas aí. Ô, Sem Guga, dúvida. uma coisa bacana que uma vez você falou, que era da questão das criptomoedas, né? Os novos tipos de empreendedorismo que vão acontecer, por exemplo, se eu quiser alugar uma sala, você falou uma coisa muito bacana, por exemplo, se eu quiser comprar uma parte de uma sala em Hong Kong, sei lá, tem uma fechadura que vai receber as criptomoedas. Fala um pouco sobre isso, que eu achei tão interessante isso aí. Depois até quis Legal. explicar isso para o meu pai, não consegui nem explicar, porque é Aí teu pai complexo. falou, caramba, você deve ter Falou, falado com um nossa, que louco legal, por mas eu aí, não né? consegui explicar. Falei, você tem que ir na palestra do Guga. Fala um pouquinho sobre Sim. isso aí. É que, na verdade, é o seguinte, né? O que está acontecendo, quando você fala em blockchain, fala das criptomoedas de uma maneira geral, é o seguinte, você tem uma coisa que chama-se tokenização, tá? Tokenização, o que que é? Imagina uma ação de uma empresa. Tá? É um pedacinho que representa aquela empresa. Então, eu tenho lá uma empresa que tem 1000 ações, cada um comprou um pedaço dessa ação, 1000 pessoas são donas daquela empresa. Tá? O que acontece no mundo de blockchain, que é quando eu crio um token, ele, junto com esse token, ele vem com um contrato, literalmente um contrato, que diz o que esse token faz, que a gente chama de smart contract. Então, se eu tenho, por exemplo, uma empresa, esse smart contract vai dizer, esse token é como se fosse uma ação. Ele representa um pedaço da empresa, ele que tem direito a voto, ele faz isso, e você tem aquele contratinho que diz o que é aquele token. Tá? Qual que é a grande beleza disso? É que um token ele pode rodar não só, né, numa empresa, ele pode rodar, como que a gente diz, nos IoTs, em outras palavras, Internet of Things. Então eu posso, por exemplo, fazer o seguinte, eu tenho um blockchain, o blockchain está aqui na internet, tá? E eu posso conectar uma fechadura de uma porta na internet. Então, por exemplo, você não tem aquelas fechaduras que você põe teu dedinho que ela abre, que você pode abrir pelo app a fechadura, por exemplo? Né? Então, eu tenho uma fechadura dessa ali dentro que está conectada na internet. E ela está conectada no blockchain. E eu faço um token que fala o seguinte, esse token, ele abre a fechadura, desde que ele receba um dinheiro, por exemplo. Ele recebeu outro token. Então, eu tenho aqui um wallet, esse wallet conectou com aquela fechadura e o wallet diz, para você abrir essa fechadura, você precisa pagar R$ 10. Ou 10 bitcoins, ou 10 Wibix, ou se você que define no smart contract. Quando você paga isso para a fechadura, o smart contract, você recebeu, passou do wallet que está no seu celular para o wallet da fechadura, que também é digital, quando ele recebe, a fechadura abre.
certo? Então, isso é o que acontece da forma técnica. Então, na verdade, o que eu acabei de fazer? Eu acabei de criar, tecnicamente, um projeto, por exemplo, para alugar casas no Airbnb. Né? Então, eu crio um aplicativo com uma fechadura, onde a pessoa pode determinar, olha, eu quero alugar aqui minha casa, então vou pagar hoje, no fim de semana, custa R$ 50, ou custa R$ 100, eu defendo tudo lá dentro. Quando alguém quiser alugar, encontrou essa casa, vem no aplicativozinho, paga R$ 50, quando aquela casa recebe os R$ 50, a fechadura abre. Terminou 24 horas, fechou. Ele precisa pagar mais 50. Eu posso fazer isso para ligar uma TV. Eu posso fazer isso para ligar um carro. Eu posso fazer isso para ligar qualquer produto. Então, isso estende, né, mais do que só objetos. Ou eu posso fazer isso para o seguinte: você, Ana, vem e abre um café. Aí você fala o seguinte: olha, meu café aqui fatura R$ 100.000 e sobra R$ 20.000 por mês. Então, eu quero abrir outro café. Vocês não querem investir comigo? Então, né, para eu abrir um café custa R$ 100.000, por exemplo, eu vou vender 100 mil tokens de R$ 1. Quem comprar esse token, né, vai ser dono de um pedacinho do café e no fim do mês vai ganhar um pedacinho do lucro. Né? Então, isso pode ser feito. Então, isso que está começando agora. Óbvio, a legislação ainda não acompanhou essa coisa toda. Você vai fazer isso com o café, vai vir a CVM, vai falar, isso é um título imobiliário, você não pode fazer. Mas eu posso fazer com dívida. Então, por exemplo, o mercado Bitcoin fez um token de precatório. Olha que interessante. Precatório é o quê? É uma dívida que você vai receber esse dinheiro só daqui a 5 anos. Então, eles negociam, você compra com deságio. Então, ele foi lá e comprou essas dívidas com deságio, por exemplo, de 50%, 60%. E aí, o que ele fez? Ele fez um token que todo ano vai subindo esse valor até chegar no valor de face. Então, você consegue, tipo, 12, 13, 15% ao ano, né, de juros, entre aspas, né? Porque lá no 5º ano, como ele comprou com deságio, no 5º ano você vai. Então, ele fez um investimento que você ganha 15%, ao invés de ganhar 2% que você ganha no banco hoje. Né? Então, você pode fazer o que você quiser. Isso já está acontecendo, então. Tá. Hoje, você vai no mercado Bitcoin, você já pode ir lá e comprar um token, né, de precatório. Então, eles têm hoje token de precatório que eles já vendem, e eles vendem token de cartas de consórcio sorteadas. Né? Por quê? Porque são ativos, são dívidas que não são regidas pela CVM. Então, você pode fazer isso. Né? Então, o que vai acontecer? Assim, esse é um exemplo de hoje, mas o que eu dei até na minha palestra, qual que é o ponto? Todo mundo que tiver um ativo e esse ativo não estiver tokenizado, é a mesma coisa que você ter uma empresa e essa empresa não estiver na internet. Né? Então, daqui a 5, 10 anos, tudo que você faz vai estar tokenizado. Né? Melhor exemplo disso, né, que eu venho falando já há anos e aconteceu, é simples. A China acabou de transformar o dinheiro dela em token. Então, a China agora não vai mais emitir notas, vai emitir tokens. Então, agora, né, você vai receber o DCEP, né, que é o dinheiro chinês digital, nos wallets diretamente. Então, a China saiu na frente de todo mundo, né, e foi o primeiro país do mundo a lançar o dinheiro digital oficial. Então, quer dizer, vai acontecer mais rápido do que eu previa. E, Guga, essa questão da tokenização nos objetos, em salas, você estava falando daquelas, tipo, sala de aluguel, né? Que até você falou de uma coisa assim, paga lá para fechadura, e aí tem lá a pessoa que limpa a sala, por exemplo, um aluguel de uma sala de treinamento, que limpa, aí tem a outra pessoa que aluga o data show, e aí você tem até uma nota que você daria para aquele pessoal que trabalhou, e através disso, de repente, se não foi legal, eu não sei se é o próprio token ou o próprio mecanismo que acontece, vai tirar aquele fornecedor que não foi legal e colocar outro. Né? Sim. Porque isso já está ocorrendo em várias redes sociais, aí o próprio Airbnb e aplicativos, mas isso já está ocorrendo em alguns países ou ainda não? Sim, então vamos lá. Isso que você falou é o seguinte: no mundo de blockchain, então eu tenho uma coisa que é o token. O token, assim, de forma prática, ele é um número. É um número gigante, que é um hash, que a gente chama de hash. Então imagina um número gigantão, esse é o token. Né?
Junto com esse token, eu tenho o smart contract, que é onde é um código, onde eu digito o que, que significa isso. O outro ator que eu tenho nessa brincadeira é uma coisa que a gente chama de contractor. Contractor é justamente os atores que estão se relacionando com tudo isso. Então, no exemplo da sala de aluguel, olha, eu tenho um contractor. O que é o contractor? O cara que entra na sala e limpa a sala. Então, quando eu desenvolvo o sistema, eu falo que eu fui lá, paguei aquela fechadura, certo? Fui lá na sala e quando saí da sala, né, 24 horas depois, aparece um pop-up no meu celular e fala, e aí, quantas estrelas você dá? E vamos falar que eu dei 5 estrelas, igual o Uber. Aquelas 5 estrelas foram para quem? Foram para o contractor. E aí, no meu smart contract, eu disse, olha, eu só aceito contractors que tenham mais de 4 estrelas, na média, ou 3 estrelas na média. Então, eu vou equilibrando. Então, se um contractor vai lá e começa a fazer coisa ruim, e ele começa a diminuir as estrelas, o que acontece? O próprio blockchain vira e fala, opa, esse contractor aqui eu vou eliminar, porque no meu smart contract eu só aceito 4 estrelas, ele é 3. Né? Então, com isso, a gente começa a criar o quê? A gente começa a criar o que a gente chama de DAO, né? Que é Decentralized Autonomous Organizations. A gente começa a criar organizações, né, que caminham sozinhas, né, que elas andam sozinhas, elas se administram sozinhas. Então isso vai começar a acontecer, não só com organizações, mas com coisas. Né? Eu posso facilmente, por exemplo, construir um sistema de smart city, né, que toda vez que eu tenho um tráfego maior de carro aqui, né, e um tráfego menor de carro aqui, então esse farol fica verde, esse fica vermelho. E eu tenho um algoritmo de machine learning que vai aprendendo isso, e eu estou tokenizando tudo isso, e essas coisas estão acontecendo. E eu faço o quê? Eu faço com que essa smart city seja inteligente o suficiente para aprender sozinha, né? E executar essas ordens. Executar que ordem? Abrir o farol ou fechar o farol. Ficar vermelho ou ficar verde. Né? Então, tudo isso que vem acontecendo é muito legal, porque quando eu misturo tecnologias, como, por exemplo, inteligência artificial, blockchain, direito, né, modelos de negócios diferentes, e a gente começa a trabalhar tudo isso, você vê a quantidade de problemas que a gente resolve. Aliás, uma das grandes tendências que a gente está olhando é justamente essa, tá? É que a inteligência artificial vai substituir todo o trabalho repetitivo. Tá? Então, a gente na Revolução Industrial foi treinada para um trabalho repetitivo, por isso que assusta. Né? Então, a inteligência artificial vem e fala o seguinte, teu trabalho é repetitivo? Então ele vai embora. Então, por exemplo, se você quando sai de férias consegue fazer um manual e alguém, né, quando você sai de férias, alguém lê aquele manual e faz o seu trabalho, significa que ele é repetitivo, vai ser substituído por uma máquina. Tá? Então, esse exemplo que eu dei, que você falou mesmo da própria fechadura, eu estou fazendo que automatizando um trabalho repetitivo. Então, o que vai acontecer? A gente falando de futuro de trabalho de novo. Trabalho repetitivo deixa de existir, logo você vai ter que aprender as ferramentas, né, e dominar as ferramentas que substituem esse trabalho repetitivo, e você vai ter que investir na onde? Na criatividade. Né? Você vai ter que investir naquilo, na relação pessoal, você vai ter que investir naquilo que a ferramenta não consegue copiar. Né? Então, o que acontece? Esse trabalho repetitivo vai fazer o repetitivo, você vai fazer o criativo, e vai sobrar mais tempo para você para fazer o que você gosta. Né? Então, se você gosta, por exemplo, de artes, se você gosta, por exemplo, de passear com o seu cachorro, se você gosta, por exemplo, já que você está no interior, começar a cultivar algum tipo de hortaliça, você vai fazer o que você quiser. Então, assim, o ser humano vai ficar muito mais rico. A gente vai usar o nosso cérebro para que ele serve. Né? E não para ser uma ferramenta, entendeu? Que não tenha sentido nenhum. Ô, Guga, e as habilidades que as pessoas hoje devem se preparar para ter, que você considera aí? Porque eu sei que são várias habilidades diferentes. Então, a questão da criatividade, a questão de entender sobre marketing digital, por exemplo, a questão de entender um pouco sobre programação, sobre Bitcoin. O que você acha aí que é ideal para quem está falando assim, puxa, eu tenho essa visão de que o negócio vai mudar, mas eu preciso me preparar. O que você acha legal as pessoas estudarem nesse momento?
Tá, eu acho o seguinte, essa é uma pergunta muito boa, tá? Porque às vezes a gente fala o seguinte, poxa, eu vou ter que aprender programação, mas eu odeio programação, não é o que eu gosto, né? É uma coisa que a gente ouve, né? Uhum. Então a gente tem que, vamos dividir em dois, tá? Primeira coisa, você tem que fazer aquilo que você gosta, tá? Se você está fazendo aquilo que você gosta, meu, primeira coisa, você não está trabalhando. Então, daí para frente, estudar, fazer as coisas, se você se imergir em tudo aquilo, a sua vida vai ser muito mais fácil. Então, isso é muito importante. Então, primeiro, putz, tem que encontrar realmente aquilo que você gosta. Se você não encontrou ainda, é um processo gostoso, tenta achar. Tá? E outra, o fato de você encontrar o que você gosta não significa que seja fácil. Às vezes o que você gosta é muito difícil e dolorido. Então é normal, tá? Então você passar por um processo em cima disso. Então esse é um ponto. O segundo ponto é que assim, o aprendizado agora é multidisciplinar. A gente foi ensinado a ser super específico, tá? Então, ia na escola, era humanas, exatas, biológicas, né? Isso é tão louco que eu fiz na escola humanas, exatas, biológicas e unificado, porque eu bombei de ano, porque eu não sabia. Eu falei, caramba, eu não sei o que eu quero. Vocês estão complicando minha vida. Você quer que eu faça, eu quero isso, mas não é biológico, é um puto horror, né? Porque eu queria tudo e não queria nada ao mesmo tempo. Então, multidisciplinaridade é importante. Você aprender, por exemplo, inteligência artificial, vale muito a pena, né? Então, por exemplo, a gente está criando um curso que vai chamar orb.ai, que é, eu quero ensinar inteligência artificial para dona de casa ou para o engenheiro, não importa quem começa. Mas você vai começar do comecinho e vai até o fim, né? Vai aprender tudo, mas só baseado em projetos e projetos que você vai usar para a sua vida. Então, imagina uma coisa que seja mais lúdica, mais gostosa, né? Que você, sabe, mexa e brinque com isso, sem aquele esforço muito forte em cima, tá? Então, puta, é uma tentativa de começar a trazer, porque isso te ajuda. Se você sabe marketing e sabe inteligência artificial, trabalhar, cara, você vai conseguir fazer coisas absurdas no marketing. Principalmente se for marketing de performance, análise de números, você vai virar uma super marqueteira. Mas você não gosta muito de número, não adianta. Então, se você fez marketing e psicologia, você vai virar uma pessoa de branding, de behavior, que também vai ser fantástico. Coisas que, cara, você vai fazer coisas fantásticas para uma marca que também nunca ninguém imaginou. Né? E aí eu não estou falando de número, mas estou falando do ser humano, né? De como você vai entender a psicologia do ser humano, a psique do ser humano, e justamente criar marcas e produtos, né? E campanhas que vai mexer realmente no coração da pessoa. Então, na verdade, essa multidisciplinaridade traz justamente isso, traz com que você crie coisas novas que a gente não está acostumado. Como a gente foi criado para ser especialista, isso assusta. Então, o que a gente tem que fazer agora é, vamos abraçar o lifelong learning, vamos começar a aprender as outras coisas, vamos pegar da nossa cabeça, arrancar aquele negócio, aquele estereótipo que você tinha que ser isso, aquilo, outro. Não, você pode ser o que você quiser. Vamos arrancar da sua cabeça esse negócio de idade. Negócio de idade eu acho um horror. Né? Já viraram para mim e falaram, uma vez uma moça, acabei de dar uma palestra e ela virou para mim e falou, poxa, Google, eu faço redes sociais e tal, papapá, mas ninguém mais me contrata. Eu falei, poxa, por que ninguém te contrata? Né? Ele falou, ninguém me contrata porque eu já descobri por quê. Porque eu tô velha. Tô velha para o mercado. Então as pessoas não olham, não sou uma novinha, vê uma velhinha, então não me contrata. Eu falei, Eu falei, quantos anos você tem? Ela, 42. Eu falei, entendi. Você está velha, né? Eu falei, pô, eu tenho 46. Se você está velha, então eu tô caduco, gagá, acabou minha vida, né? Eu falei, desculpa, eu nem comecei ainda. Eu nem comecei a brincadeira intelectual da minha vida. Eu estou começando, estou montando as bases, os pilares do que eu quero fazer. Desculpa, eu não estou nem um pouco velho, você está achando nem nada a ver. Então não tem nada a ver com idade. Agora eu falei para ela, quando foi a última vez que você estudou? Foi na faculdade. Há quanto tempo? Lá, 20 e poucos anos atrás. E o que você fez depois disso? Nada. Você está velha. Você está velha intelectualmente. Você não está velha fisicamente. Você está se achando velha fisicamente, está colocando a culpa fisicamente, mas se não, a sua velhice não é física, a sua velhice está intelectual porque você parou de estudar. Quer uma sugestão? Abrace o lifelong learning. Começa a estudar, começa a ir para cima, porque se você resolver problemas, você vai ser contratada. Né? E se você resolver problemas difíceis, sua agenda vai ficar lotada o dia e a noite.
Exatamente. E o lifelong learning, né, para quem aí está chegando aí e não sabe, é você continuar estudando a vida inteira, porque na verdade a gente vem de uma cultura de que acabou lá o ginásio, né, e depois o ensino médio, aí agora vem o negócio da faculdade, mas não parar de estudar. E uma coisa que o Guga falou que é bem interessante é multidisciplinaridade, porque você hoje, para ter habilidades para o seu empreendimento, né? Porque aqui, Guga, no meu Instagram, eu tenho três públicos, né? Um que é um público de empreendedor, pequenos empreendedores que querem usar as redes sociais para negócios, então tem que estar sabendo de tudo, e as redes sociais se atualizam o tempo inteiro. Um Uhum. outro público que é um público que quer criar um negócio com conhecimento, que é um produtor digital. E um outro público que eu formo são as pessoas que querem trabalhar como assistentes virtuais de redes sociais. Então, elas querem gerenciar as redes sociais para negócios, né? Então, é bem interessante porque tá na tecnologia, tem que aprender. E o que você está falando ainda é um passo ainda mais, que é a inteligência artificial, né? Você falou até de um óculos que até já está sendo testado, que vai ter uma tecnologia, não sei se era 12K, enfim, que a pessoa vai colocar o óculos e vai ter a sensação de estar no lugar. Fala um pouquinho sobre isso aí. Eu acho que eu ouvi num podcast seu. Sim, na verdade é o seguinte, quando você fala de realidade virtual, né, e você coloca aquele óculos de realidade virtual, o que acontece? Bom, primeiro, quem não testou, teste, né? Óbvio, você põe aquele óculosinho de papelão, você não vai ter a experiência, né, que você tem que ter. Mas eu tenho, por exemplo, em casa um óculos Quest que você coloca. Cara, é um negócio fantástico, porque o teu cérebro, depois lá de 2, 3 minutos, ele começa a se adaptar às imagens, ele começa a entender que tudo aquilo é verdade, tá? Então, ele começa a entender que você tá, aquilo é realidade e você começa a ficar imersivo naquela experiência. Agora, o que falta para que aquilo realmente seja uma experiência fantástica, em outras palavras, para que você vivencie aquilo 100%? Tá, isso está sendo estudado, então tem alguns passos que a gente está caminhando. Então, primeiro, né, é a resolução do óculos. Então, hoje, o óculos tem lá uma resolução lá que não chega, né, é muito pouca, não chega lá a 1K. Né? Então, quando você tiver uma resolução de 12K, significa que você tem uma resolução próxima do olho humano, né? Do que você está olhando, porque você mede, o olho mede de formas diferentes. Mas significa que eu tenho um óculos e eu estou olhando ao meu redor como se eu tivesse com o olho humano. Então, essa é a primeira coisa. A segunda coisa é a amplitude, né? Que você precisa ter aqui também, que é muito difícil. Então, você tem 12K com amplitude, né? Então, que você pega. Então, 12K com amplitude, e a terceira coisa é a velocidade do processamento. Porque se eu mexer rápido minha cabeça assim, eu tenho que mexer rápido, né? Que nem o meu olho mexe, não pode ter um delay. Então, você tem velocidade de processamento. Então, essa é a parte do hardware. E se eu misturo isso com a parte neurológica, o que é misturar isso com a parte neurológica? São os psicotrópicos. Então, está sendo estudado psicotrópicos que mexem realmente, né, com a sua cabeça, e eles potencializam algumas coisas, né, no teu cérebro, potencializam algumas experiências. Potencializam desde o seu conhecimento, como outras coisas. Né? Isso foi muito pouco estudado no passado, porque era muito marginalizado, agora está sendo muito estudado agora. Então, você vai começar a ter coisas em breve, que você mistura, né, essa tecnologia, eu diria do óculos, mais uns 3, 4 anos, você já tem essa tecnologia do óculos, e você vai ter os neutrópicos também muito parecidos, mais ou menos nessa data, que você vai usar o óculos tanto para ver um filme ou para ter uma experiência qualquer, que vai ser uma experiência fantástica, vai ser uma experiência que você vai estar literalmente vivendo, para o teu cérebro você vai estar vivendo. E aí a gente vai trazer 2 pontos. Né? A gente vai trazer assim muito para perto, né, da humanidade. Mesmo quem não tem muito dinheiro vai poder ter experiências fantásticas, né, viagens fantásticas, mas por outro lado, a gente pode trazer alguns probleminhas, né, que a gente pode falar, poxa, peraí, eu não quero mais sair desse mundo, né, porque você vai pôr o óculos, você vai viajar o mundo inteiro, vai fazer tudo, vai falar com todo mundo, depois você tira o óculos e tem que ir caminhando até a geladeira para pegar um copo de água. Aí você vai falar, puta, tô doendo, vou ter que caminhar até lá, caramba, entendeu? Então, são coisas que, assim, todo avanço humano, né, ele traz sempre pontos positivos e negativos. Né? Isso é natural. Cabe a nós maximizar os pontos positivos e minimizar os pontos negativos. Né?
natural. Exatamente. E aí, você estava também falando do direito, né? O direito tem que acompanhar, e você falou também já muito de leis, isso em alguns podcasts, porque é isso, a tecnologia ela está dando muitos saltos e as leis, os governos não estão acompanhando, né? É difícil acompanhar também. O que que você fala sobre isso, Guga, com relação a isso e outra, né? Tem muita gente que é da área do direito, tem muita coisa nova surgindo, tem muitas leis novas. Então, eu acho que existe trabalho para todo mundo e existe atualização em todas as profissões, praticamente, né? O que que você fala sobre isso, questão dessas leis aí? Então, para que serve a lei? Né? A lei serve para manter o quê? Eu tenho uma sociedade e eu preciso regular essa sociedade. Tá? Então, eu digo o seguinte, o que você pode e o que você não pode fazer. Tá? E aí, essa sociedade vive em paz, né? Digamos assim. O que acontece é que o mundo vai mudando. Como ele mudava muito devagar, você fazia uma lei, essa lei permanecia por muito tempo. Então era natural isso acontecer. Como o mundo está mudando muito rápido agora, o que acontece? As leis têm que acompanhar essa rapidez, né, do mundo, porque mudou. A partir do momento que mudou, o que, que eu tenho que fazer? Né? Então, por exemplo, né, se agora a gente está fazendo todo o relacionamento, por exemplo, um bom exemplo agora é fake news. Né? Não existia lei de fake news, não existia fake news. Né? Na Uhum, verdade existia, mas era um cara que podia ir numa praça e ficar difamando alguém. uhum, Agora você consegue, né, difamar de uma forma tão grande, usando dados, que você consegue literalmente mudar uma eleição de um país, ou mudar as cabeças das pessoas com uma mentira, por exemplo. uhum, Tá? Então, precisa ser criada uma lei nova para isso. Então, para que a gente possa evoluir, as leis precisam caminhar na mesma velocidade. Tá? Então, aquele negócio que a gente tinha, que a lei é estática, você tem que seguir, etc., a gente vai ter que acelerar. Agora, a lei ela não pode acelerar na mesma velocidade da tecnologia. Tá? Por quê? Porque a tecnologia, você vai entender os prós e os contras, você precisa de um pouco de experiência. uhum, Né? Então, você precisa vivenciar um pouquinho para saber, opa, ó, isso aqui está dando um problema. Então, eles têm que, né? Então, ela anda um pouco atrás, é natural, mas ela tem que andar. Né? uhum, Então, o que acontece é que hoje o direito ainda está muito lastreado, né, no livro. Então, é uhum, natural. Se você pega um livro, você está estudando num livro, né, você não muda esse livro, né, todo mês. Muda? Não. Então, você já está vendo que está com um problema. Você não muda esse livro todo ano? Não. Então, você está vendo que está com um problema maior ainda. Né? Então, você já vê que a coisa é complicada. Então, no mundo de software, a gente tem o tal do sandbox, né? Que é aquela caixinha de areia onde as criancinhas brincam. O que é isso? Você põe a criancinha nas caixinhas de areia ali, no parquinho, estão brincando lá dentro, tirou da caixinha de areia, limpa ele e pronto, parou a brincadeira. É a mesma história. Software, a gente vai lá, brinca na caixinha de areia, põe tudo lá dentro, lá vale tudo. Tirou da caixinha de areia, tem que funcionar. Para a lei é a mesma coisa, tem agora o sandbox, né? Então você põe lá, permite que os caras façam o que quer com determinados limites, né? Lá pode tudo, tira dali, não, agora aqui tem que funcionar direito. Né? Então, uhum. a próprio direito está pegando um pouco do que acontece no mundo de software. Então é legal de ver isso. Né? Então, criando sandbox regulatórios para que você possa acompanhar. Se a gente demora muito para criar as leis, a gente fica para trás. Então, por Uhum. exemplo, eu estou dando o exemplo do token. Né? Então, pô, você poderia criar o teu negócio, tokenizar e todo mundo participar disso. Aí vem a lei e fala que não pode. Aí você não levanta capital para o seu café, então você não emprega ninguém, né? Aquelas pessoas não participam daquele lucro e nada acontece. Né? Uhum. E vem, de repente, lá na China, lança o dinheiro digital e começa a fazer um monte de coisa, e lá eles estão crescendo e a gente não. Então, né, por isso que é importante que a gente traga essas coisas. Muito legal. Guga, vamos falar um pouquinho de saúde, né? Você também falou muito da questão dos exames, cada vez mais feitos à distância, enfim, com essas coisas, aplicativos e tudo mais. O que que tem por aí? O que que você tem estudado dessa questão de coisas para a saúde? Essa saúde está revolucionando de uma forma absurda, né? Eu vou dar uma coisa simples para todo mundo entender, que eu acho que isso já é o suficiente para a gente ver que a coisa mudou de figura, tá? É, a saúde, da mesma forma com todas as outras profissões, no século passado se foi muito focado. Então, eu sou um cardiologista e eu sou um dermatologista. Então, quando você pega o cardiologista e o dermatologista para conversar, eles praticamente não se entendem, porque eles, cara, minha área é completamente diferente da sua, cada um tem o seu, eu não sei o que está acontecendo. Tá bom, tá bom.
Então, você tem diferentes áreas acontecendo na saúde, por exemplo, né? Em áreas, por exemplo, de longevidade, né? Que chama P3 Medicine, Regenerative Medicine, né? A parte de genética. Tem quatro áreas que acontecem que elas não se conversam, tá? Só que se você pegar o que já foi descoberto em cada uma dessas áreas, e se eu combinar essas 4 áreas em uma área só, o que foi descoberto, se isso for feito num tratamento único, você ganha 30 anos de vida. Então, eles estão fazendo um trabalho, tá, para juntar essas 4 áreas de uma medicina única, né? Em vez de você ter 4 medicinas, você vai ter uma medicina única, e essa medicina única, né, vai demorar 5 anos para você fazer essa junção desse trabalho que está sendo feito, e com essa junção você vai poder ter uma terapia que vai fazer com que a humanidade possa viver 30 anos a mais. Então, significa o seguinte: bem-vinda, você vai viver mais 30 anos, então esteja preparada para muito mais coisas. Sua aposentadoria não vai dar tempo, entendeu? Não vai dar para você se E o aposentar. lifelong learning é longo. Teu lifelong learning é muito mais longo, entendeu? Pois é, você vai viver muito mais, é capaz de você ter mais umas 2, 3 famílias, né? Você vai poder fazer mais 4, 5, 3, né, empresas, vai poder ter mais outras profissões, se quiser ser poeta dá tempo, e pois é, isso aí, entendeu? Então, só para você ter uma ideia do que já está acontecendo. Então, a gente está vivendo um momento muito gostoso, né, do que está por vir, né? Agora, exige, sim, um pouco de movimento, tá? Então, por exemplo, eu criei um movimento que a gente chama de Hack the Future. Tá? A gente tem até o grupo no Telegram, que é o Hack the Future, onde tem lá um grupo de estudos, que a gente estuda isso lá toda semana, que o Liu coordena o povo, a gente discute os Aí eu vou assuntos, falar, Liu, etc. coloca ali o nome pro pessoal da Né? print, Hack the Future. Do Hack the Future, por quê? Porque o problema é o seguinte, o futuro é bom ou é ruim? Né? Essa é a pergunta. Depende. Né? O futuro não está feito aí, ninguém fez ele. Quem vai fazer o futuro somos nós. E a gente pode fazer um futuro bom se a gente se orquestrar para que tenha um futuro bom. Agora, se ninguém se orquestrar, e aquele que se orquestrar pode fazer um futuro ruim. Então, por exemplo, né, a China está criando um futuro muito mais rápido que todo mundo. Só que ela está criando um futuro um pouco mais sem privacidade, ditatorial, né, com uma série de coisas. E aí, isso é legal ou não? Né? Ela fez um ranking, né, que é o seu ranking, né, o seu score, né, que se você não paga as contas, né, que você tem o teu score de crédito, e ela virou e falou, já que você fez o score de crédito, eu vou fazer também o teu score social. Então, se você não pagar uma conta, cai o score. Mas se você tuitar contra o governo, também cai. Eu vou fazer a moeda digital e está todo mundo de moeda digital. Então, eu posso virar e falar o seguinte, olha, já que você tuitou contra o governo, eu vou apertar um botão, você ficou sem seu dinheiro. E aí? Estamos vendo um futuro bom ou ruim aí? Né? Então, quando eu falo do Hack the Future, o que é isso? Nós temos que hackear o futuro para um futuro melhor. Então, a gente tem que fazer o quê? A gente tem que pegar e tem que investir naquilo que traz para o melhor. A gente tem que incentivar as pessoas para o caminho correto. Né? A gente tem que selecionar governantes que vão fazer as coisas corretas. A gente tem que fazer com que tenham leis do trabalho correto. A gente precisa fazer com que as pessoas aprendam para poder opinar. Né? Então, a falta de conhecimento, às vezes, ela é tão grande que é muito difícil para você opinar em cima de uma coisa que você não sabe. Né? Como é que faz? Então, por isso que é muito importante. Então, isso me preocupa um pouco. Então, a falta de conhecimento que a gente tem, principalmente de conhecimento que a gente chama de STEAM, né? Que é Science, Technology, Engineering, Arts, and Mathematics. Né? O STEAM no Brasil foi jogado no lixo. Né? Ele vai ter que reaprender isso. Né? E ele vai ter que reaprender isso adulto. Porque lembra, você vai viver mais 30 anos. Então, ele vai precisar disso. Então, por isso que a gente precisa se articular, né, para que a gente consiga criar um futuro melhor para todo mundo. Exatamente. É uma coisa que eu estava pensando enquanto você estava falando, que o Brasil, né, a gente tem essa questão aí, que as pessoas, às vezes, estão mais preocupadas com, às vezes, muitas futilidade, né, o que viraliza, e às vezes muitas vezes não estão preocupadas com isso. Então, esse projeto seu é isso. Você vai trazer
esse conhecimento, essas novidades para as A pessoas? gente traz as discussões, né? Porque assim, o conhecimento ele está vindo naturalmente. Então a gente tem uma Uhum, série, tem cursos, tem palestra, tem etc. Que ok, que eu faço porque eu gosto também. Eu acho que é um negócio gostoso, é legal. Mas a comunidade é um lugar de discussão, né? uhum, É onde você vem discutir um pouco. Você fala, cara, mas e isso? E o nosso negócio? E o que está acontecendo? Como a gente pode fazer? E uhum, onde queria ser algumas coisas. Então, por exemplo, a Orb, que é uma empresa que a gente está criando agora, que é essa de inteligência artificial, qual que é o mote dela? Né? É uma pergunta muito simples. Né? Vocês estão vendo o que o Elon Musk está fazendo? Né? O que um cara está fazendo? Um cara sozinho põe um foguete que ele manda para a Lua, ele faz o carro elétrico que vem, ele está revolucionando tudo quanto é lado. sim, Pergunta que eu faço para você: por que a gente não tem um Elon Musk em cada cidade? Então, por que não? Então, por que a gente não traz o conhecimento para que a gente possa... Eu virei e falei para as pessoas que estão cuidando do Orbe, né, para o Rafa e etc., e falei, eu quero um Elon Musk em cada cidade. Né? Vocês vão ter que ensinar um moleque que pode ser que comece com 3 anos de idade, pode ser uma dona de casa com 50, mas se vira, vai ter que ensinar esses caras, vai ter que uhum, ensinar essas pessoas, entendeu? E vai ter que começar do básico, do básico, do básico, do básico, porque a escola não ensinou isso. E tem que uhum, ser gostoso, porque se não for gostoso, ninguém quer esse negócio. uhum. Entendeu? Então, vamos ter como meta botar um Elon Musk em cada cidade, cara. Porque se a gente fizer isso, a gente já vai resolver um monte de problema. Sim, exatamente. E aí, então, para as pessoas entrarem na comunidade é através do Telegram. Eu sei que o Leo colocou um site aqui, mas acho que talvez seja mais fácil no Telegram, né? O Telegram cai, não. Eu me perco, é tanta Uhum. coisa, né, que eu preciso fazer um curso com você. Preciso da sua ajuda, entendeu? Para entender todo esse negócio, porque para mim já me complicou. O Liu conhece isso melhor, mas sim, Tá. tem que ir lá no Telegram, tem o grupo onde tem a discussão, a galera vai lá, discute, aquele lelê todo, né? E Uhum. aí vai indo. Aí depois tem um monte de coisa saindo, né? A ideia é que a gente vai criando o que der de conteúdo dentro, obviamente, do que a gente consegue fazer, né? Mas quanto mais pessoas tem, eu estou treinando o máximo possível de pessoas que eu tenho, essas pessoas também passam a treinar outras pessoas também, e a gente vai indo, né? E Guga, e vamos como que que você vamos. consegue se organizar para tanta coisa que você faz? Porque você Eu tá, não consigo, tá. eu tento, eu vou tentando, né? Uhum. A gente vai tentando, a gente tenta chegar lá. Tá, muito bem. Ó, gente, então o Telegram é o Hack the Future, né? Que vocês viram aí. Depois eu vou deixar também, eu vou deixar um link no Stories, tá? Para vocês pegarem aí o link. E Google, eu sei que você tem uma outra live daqui a pouco, uma reunião, não sei. Então, Tem uma outra live começando agora às 9. tá. Hoje foi Gente, olha só. bastante coisa. Mas foi ótimo, ó. Muito legal esse bate-papo. Espero que a gente possa fazer mais vezes, porque eu acredito Ah, vai muito ser um nisso. prazer. Muito legal, eu gosto muito das suas lives, do podcast. Podcast ótimo aí. Vocês que, gente, vai lavar louça, ouve o podcast do Guga, vai caminhar, ouve, porque é assim, é muita coisa e vocês vão ver. Eu acho que o mais gostoso disso, Guga, é que traz uma energia de que assim, nossa, né? Uma novidade, ou seja, cara, nem as pessoas ainda sabem o que vai ser, ou seja, tudo é novo para todo mundo né? É um Exato. monte de oportunidade que se cria através da tecnologia e do que a gente está vivendo. Então, eu acho que está todo mundo no mesmo barco, né? Exatamente. Só que você pode surfar a onda muito, né? Muito cedo, se vocês souberem mais sobre isso, né? Não, mas está no momento que assim os nossos filhos vão falar: caramba, vocês viveram nessa época onde vocês podiam criar tudo? É, pô, Exatamente. e vocês criaram, o que vocês criaram? Né? Então é isso aí, o que vocês criaram. É bom começar a listinha. Né? E é bom para Exatamente. contar para o filho e para o neto tudo que vocês criaram, porque é o momento justamente desse. Vocês podem criar tudo. Né? E criar Exatamente. tudo no sítio, em casa, em um monte de lugar. Pô, não tem coisa melhor que isso. É isso aí. Então, ó, conhecimento é poder, e principalmente agora saber antes o que vai acontecer e entrar nas discussões, isso vai dar muita ideia. Eu sei que temos pessoas aqui de Portugal, de Angola, então, assim, isso é ótimo, né? Porque vai estar o mundo inteiro aí, as pessoas pensando nessa questão do futuro, que na verdade já é presente, viu, gente? Já, o negócio já está acontecendo. Então, É é isso aí. importante deixar claro isso.
Guga, gratidão aí, foi maravilhoso. Vou estar lá também no seu Telegram. E eu sei que você vai ter uns treinamentos aí, quem sabe já vou fazer inscrição lá para participar, porque eu acho muito bom e sempre agrega, né? Aquela combinatividade de coisas, sempre agrega e eu acabo criando outras coisas aqui combinadas. Então, muito, Né? Esse muito é o legal. intuito. O intuito é Esse é o trazer, intuito. pegar esse conhecimento, agregar e criar coisas novas em cima. Né? Eu estou preparando Exatamente. aqui uns podcasts novos também, que vão ser um pouco polêmicos. Então vamos ver se eu consigo terminar, que vai causar um auê. Vamos ver o que acontece. Vamos ver, quero ver então. Obrigada, viu, Guga? Então Prazer tá falar bom, com obrigado você. a você. O prazer foi meu, imenso. Valeu. Então Tchau, tá tchau, bom. pessoal. Tchau. Obrigada. Tchau, Até pessoal. mais. Obrigado. Tchau.